Pensando em Teologia vai trazer a temática o Ministério Cristão e o desafio da diversidade. Para conversar sobre esse tema, teremos a presença do professor, teólogo e pastor Purim Júnior. Aproveitemos. Obrigado, Purim. Você está conosco aqui no Pensando em Teologia, ter conseguido um tempo na sua agenda. Prazer é meu, querido. O papo que a gente vai tentar trabalhar hoje aqui, Purim, é o Ministério Cristão e a diversidade. Mas eu queria, de início, te perguntar o que é o Ministério Cristão que a gente está querendo dizer? A palavra ministério, Fernando, no Novo Testamento, ele tem esse conceito do serviço, não é? Então, quando você pensa em ministério cristão, é aquilo que o cristão faz em serviço à sua geração. Para mim, o texto-chave é lá João 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, e antes de dizer que o amor seria a nossa maior marca, né, ele diz, assim como vocês me viram fazer, vão e façam o mesmo. Então, o conceito de ministério cristão, por definição, é aquilo que nós, como cristãos, fazemos em favor desta geração, de modo que as pessoas à nossa volta não nos conheçam, mas conheçam a Jesus por meio de nós. Essa é a visão que eu tenho do que é o ministério cristão, a forma como o cristão serve a sua geração, encontra o seu propósito. Para que vivemos? Para que adorar a Deus? Para que cultuar? Para que ser igreja? Se não para você mostrar isso por meio do serviço à sua geração. Perfeito. E observando esse ministério cristão, e não à toa a gente vai conversar sobre esse tema, eu queria de início te perguntar a questão da diversidade dentro do ministério cristão. A diversidade, olhando esta definição de ministério cristão que você acabou de falar para a gente. Há um texto, Fernando, que é muito emblemático para mim quando eu penso em ministério cristão, ou seja, o povo de Deus servindo a sua geração, que se baseia lá em 1 Crônicas 12:32, ou seja, vamos dar um salto lá para o Antigo Testamento agora, para ter uma visão que seria o que eu diria a visão estratégica, não é? Ou seja, como nós servimos a esta geração. O texto do capítulo 12 de 1 Crônicas, ele vai descrever, eu diria assim, os vários grupos que compunham o exército de Davi. E entre eles, aí eu destaco um, né, que são os 200 homens da tribo de Issacar. O texto do versículo 32 diz assim, e dos homens de Issacar, 200, que, aí vem a tradução, né? Na verdade, até acho legal, vem várias traduções, mas eu gosto muito dessas mais coloquiais, como tradução da linguagem de hoje, ou a mensagem, que diz assim, que por conhecerem bem o tempo em que viviam, sabiam o que Israel deveria fazer. Então, quando você me fala sobre essa diversidade, a gente tem que, de fato, olhar à nossa volta e entender o mundo em que vivemos. Há um livro que marcou muito a minha vida na virada do milênio. Eu já era pastor, recém-formado, tinha uns 2, 3 anos de ministério, e eu ganhei o livro O Pastor do Século XXI, de David Fisher. É um livro simples, não é um livro muito profundo, mas é um livro muito prático. E ele diz uma coisa logo no começo, no primeiro capítulo do livro, em que ele diz: o pastor do século XXI precisará conhecer o seu tempo. E eu tenho me dedicado a isso. Eu gosto muito de observar. E fazendo até uma menção, Fernando, ao nosso tempo de pandemia, assim que tudo começou em março aqui no Brasil, eu comecei a ler muito, pesquisar como é que a gente enfrentaria toda essa realidade, né, da pandemia. E uma pós-doutora em psicologia chamada Angela Duckworth, muito conhecida no meio da psicologia, ela tem um livro muito famoso chamado Garra, que até sugiro para todo mundo ler. Ela disse o seguinte num podcast no início da pandemia: se você não estiver aprendendo alguma coisa neste tempo, você não está prestando atenção. Com essa frase, eu consegui até consolidar um pouco da minha postura ministerial, Fernando, como pastor de uma igreja local. Eu preciso prestar atenção aqui naquilo que está à minha volta. Senão eu não consigo exercer um ministério cristão efetivo. O Pacto de Lausanne, você conhece bem, ele afirma que o ministério, né, o chamado ministério integral, eu prefiro essa visão, né, ministério integral, do que o ministério da teologia integral, uma questão pessoal, tá? Diz que é o evangelho todo, né, para o mundo todo. Então, a gente precisa encontrar esse todo, como é que o mundo funciona hoje.
Então, você fez uma pergunta muito crucial, porque servir a esta geração só é possível se você observar o que está à sua volta para conhecer. Eu diria a você que uma crítica que eu faço aos nossos ministérios, da forma geral, é que, em geral, nós estamos respondendo perguntas que não nos foram feitas. Capta essa minha percepção? Em geral, a igreja está preocupada em responder perguntas que nunca nos foram feitas. E, ao contrário, perguntas que as pessoas estão fazendo à nossa volta, a gente se esquiva de responder ou até mesmo se esconde, né, da responsabilidade de dizer aquilo que a gente pensa e agir de uma forma a mostrar o amor de Deus a este tempo. Eu não sei se você e os seus telespectadores, aí, né, os seus visualizadores do seu canal, conhecem uma designação do mundo em que vivemos. Isso tudo ainda pegando a linha lá dos filhos de Sacar. Nós vivemos num mundo chamado mundo VUCA. Já ouviu falar sobre isso? É uma sigla, né, que descreve a realidade da nossa geração, independentemente do continente, independentemente do país, da capacidade social. Esse mundo globalizado, esse mundo sem fronteiras que a gente vive, Fernando, torna a realidade muito próxima. Então, a explosão no porto de Beirute, que você vê segundos depois de ter acontecido, quase que ao vivo, né? Ou é o ataque do exército americano a uma determinada localidade que você vê pela câmera do míssil atingir o seu lugar. Então, é uma geração instantânea, onde todo mundo está perto, não é? Onde uma crise sociológica lá nos Estados Unidos, né, que envolve a questão pecaminosa do racismo, atinge a nossa rotina e a gente acaba abraçando isso também como se fosse nosso, aqui da Terra Brasilis, né? E para mostrar que o mundo hoje quase que não temos vizinhos, somos todos moradores de uma mesma casa. É essa conceituação que a gente tem. Então, a designação do mundo VUCA surgiu na virada da década de 80, quando estrategistas americanos tentaram compreender o mundo em que vivemos e eles designaram uma sigla, mundo VUCA, V-U-C-A, já traduzido, porque na verdade é VICA, né? V-I-C-A na língua americana, porque V de volátil, I de incerto, porque em inglês é uncertainable, né? E complexo e ambíguo. Essa designação, Fernando, reflete o mundo em que vivemos. É um mundo volátil. Bauman já disse isso, né? Designando a nossa geração como essa geração líquida. Também um mundo incerto, onde não existe mais nenhuma certeza. Vide a pandemia, a gente começou o ano com planejamento. Você tinha um convite para mim em maio e a gente teve que... Eu cancelei achando que eu tinha uma agenda cheia e depois em maio fiquei em casa. Né? Então não fiz nem as minhas agendas e nem estive com você no convite que você me fez para estar na sua igreja em maio desse ano. Eu tinha em maio uma viagem programada de bodas de prata. Não fui, foi adiada para uma data que ainda parece que está confirmada, mas é no ano que vem. Então, nós vemos um mundo incerto. Essa pandemia veio mostrar isso para todos nós. Nada, nenhuma certeza a gente pode ter daquilo que vai ser amanhã e depois. As coisas mudam muito rapidamente. Eu assisti certa vez uma palestra que fazia uma designação, né, uma descrição desta rapidez, tanto da volatilidade quanto da incerteza do nosso mundo. O rádio, o antecessor ao telefone, ele levou 34 anos para alcançar... Não, ele levou 58 anos para alcançar 34 milhões de pessoas que possuem um rádio. Ou seja, pensa bem, 54 anos para alcançar 38 milhões de pessoas com rádio na mão. A mais recente lançamento tecnológico foi o Pokémon, aquele aplicativo Pokémon. Ele levou exatos 6 minutos para alcançar 38 milhões de pessoas. Então veja, Fernando, que mundo que nós vivemos, não é? O mundo da instantaneidade. Além de volátil, incerto e complexo, ele é também ambíguo. Segundo uma pesquisa, na verdade não foi uma pesquisa, desculpa, foi o Facebook que emitiu essa informação. Nos Estados Unidos, eles não têm mais uma designação de gênero apenas entre masculino e feminino. São 52 designações. Eu estava refletindo com um grupo de alunos recentemente que é verdade. Quando eu era adolescente, né, quando você pensava em gênero, era homem e mulher. Depois surgiu a realidade da opção gay, né? Então eram os gays. Aí tinha GLS, lembra disso? Gays, lésbicas e simpatizantes. E depois essa sigla se evoluiu para LGBT, depois veio LGBT+, LGBTQ+, e agora tem um monte de letra
que designa, né, esta ambiguidade, ou seja, hoje não existe mais o preto e o branco, não existe mais o claro e o escuro em termos de contrastes. Os contrastes hoje já não existem. Se formos observar bem, só existe um contraste hoje, essa perniciosa e devastadora polarização das ideias, né? Ou seja, a gente só quer ficar nos extremos. Fora isso, querido, não existe contraste. Tanto é que o nome do filme, né, que eu não assisti, não recomendo ninguém assistir, mas eu sei que é a designação, né? 50 Tons de Cinza. O que é isso? Para a gente, cinza era cinza, né? Cinza é cinza. Cinza é aquela coisa entre o preto e o branco. Acabou. Mas então já tem uma proposta ideológica de que existem 50 tons de cinzas. O filme não tem nada a ver com cor, né? É sensação, é erotização, é promiscuidade. Mas isso para a gente como igreja. E aí a gente fala assim, mas como é que a igreja serve a uma geração que é volátil, ou seja, nada, tudo muda muito rápido, né? É uma geração que vive uma incerteza enorme, ninguém mais tem certeza de nada. Será que vai dar certo? Será que vale a pena? É uma complexidade, nada é mais tão simples. Você tem uma série de ramificações e você, quando faz um planejamento, você pensa em todas as possibilidades, em todas as variáveis, em todas as reações. E essa ambiguidade em que você tem, aí chegamos no terreno da diversidade, que é uma realidade da igreja local. Eu costumo elencar quatro características, né, 4 elementos dessa diversidade da igreja hoje. Porque você pensa numa igreja, seja ela qual tamanho for, você tem uma realidade, uma diversidade cultural, você tem uma diversidade social, você tem uma diversidade de gênero, sem entrar na pressão aí das ideologias contemporâneas, eu vou citar isso mais aprofundadamente, e tem a diversidade religiosa também. E eu vou explicar também o que significa. Então, veja, quatro marcas de uma diversidade dentro da igreja. Você tem na igreja pessoas de todo tipo de intelectualidade. Você pode ter até uma igreja que seja numa localidade extrema, com pouco acesso à informação, a academicismo, mas você vai ter pessoas ali que já estão mais avançadas nos estudos do que outras e sentam-se às vezes no mesmo lugar, frequentam a mesma escola bíblica, não é? Então, o analfabetismo ainda existe, mas é um pouco menos. Mas você pensa que sentado muitas vezes lado a lado, você pode ter um professor universitário e você tem uma pessoa que é empregada doméstica. E não há nenhum desmerecimento na função profissional dela, mas é uma realidade de cultura, né? Você tem também tradições. Senta numa igreja e observa quantas pessoas vêm de tradições diferentes, de preferências diferentes, de costumes diferentes. Ah, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu prefiro o hino, eu prefiro o cântico, eu gosto da parede preta, eu gosto de tudo claro, eu gosto de janela aberta, eu gosto de janela fechada. Então, lidar com o ministério cristão face à diversidade de culturas, e quando eu falo de culturas, não é apenas conhecimento adquirido, é tradição, são experiências, não é? Tudo isso nos afeta diretamente em como vamos servir a esta geração. Além disso, o que eu chamaria de diversidade social é, como eu disse há pouco, né, a questão das faixas etárias. Você tem a pessoa que vai, às vezes não tem dinheiro para ir de ônibus para a igreja e tem que ser ajudada pelo Ministério Social da igreja, e você tem o cara que chega com um carrão do ano e troca todo ano. Isso é ruim? Para mim, eu vou dizer a você com toda sinceridade, ainda que isso reflita, né, uma desigualdade social, mas quando chega diante da cruz de Jesus, não tem mais diferença se o carro é zero ou se a pessoa não tem dinheiro para ir de ônibus. Sentou ali no banco para cultuar a Deus, tem que haver o mesmo espírito, a mesma entrega, porque somos todos pecadores. Então a cruz iguala. Então, face à diversidade social que a gente enfrenta também o desafio de trazer este piso de equidade, né, no meio da igreja. Outra coisa da questão social também, eu incluiria a faixa etária. Olha, uma igreja você tem crianças, adolescentes, jovens. Quer ver um exemplo prático, Fernando? Quando você pensa na diversidade do ministério, nós somos, sem dúvida nenhuma, a única escola que não segmenta a adolescência. A gente junta na mesma sala adolescentes de 12 a 17 anos. E de 12 a 17 anos são 5 anos que são enormes diferenças de energia, de metabolismo, de interesse. Uma criança com 12 anos, ela acabou de sair da infância. A pessoa que está com 17 anos já está pensando na faculdade, na profissão. Então, como é que você junta na mesma atividade
não é? Enquanto que a escola, de forma muito apropriada, faz as séries, e em geral, em cada sala você tem no máximo 1 ano e meio de diferença de uma criança para outra, de um adolescente para o outro, na igreja você comete esse despautério de juntar numa sala uma faixa etária tão longa, né? Isso é um desafio, porque é diverso, é diversificado. Você não consegue alcançar todas as pessoas com a mesma linguagem, com os mesmos interesses, com os mesmos assuntos. Um adolescente de 17 anos está pensando em determinados temas que o de 12 nem se deu conta que existem ainda. E como é que o professor vai ministrar para uma diversidade dessa? Se em casa tem uma criança, né, o nosso meninão aí que está doido para jogar Xbox, e você tem um adolescente já entrando na juventude, né? Imagina, você como pai sabe que você tem que lidar com cada um deles diferentemente. Mas a gente na igreja comete, eu diria assim, a falta grave de botar os dois na mesma sala e dizer, não, vocês são adolescentes e vamos ministrar sobre vocês o amor de Deus. Se os dois vão entender de forma diferente. Quando eu falo da diversidade de gênero, eu não vou entrar no campo, né, tenso das pressões contemporâneas, mas a gente vive isso, né? Porque a igreja tem a Bíblia tem uma mensagem que transita entre progressismo e conservadorismo. Eu sempre digo que a cruz ela converge, né? Se você olha os discursos isento de uma visão ideológica, você lê as propostas e fala assim, cara, mas a cruz fala das duas coisas. A cruz condena os erros dos dois lados e a cruz converge naquilo que os dois têm de melhor. Então, eu sempre digo na igreja, é a convergência da cruz. Mas, por outro lado, a gente vive uma realidade onde tem uma pressão feminista, né, de um movimento feminista, tem uma pressão dessa ideologia de gênero. Então, como é que a igreja reage a tudo isso? E se a gente... Vamos expurgar esse desafio, né, da questão da contemporaneidade. Cara, você tem homem e mulher que são diferentes. E você tem que lidar com isso. Você tem as mulheres cristãs em ação, você tem os homens, a união de homens missionários. Então, cada um tem a sua linguagem, cada um tem o seu interesse, cada um tem os seus problemas. Você juntar tudo isso no mesmo balaio e dizer assim, não, vamos ministrar todo mundo igual. Não tem. A diversidade é um desafio para nós, enquanto igreja local. E quando eu falo no final, né, então, ó, falei da diversidade de cultura, diversidade social, diversidade de gênero, e por último, aqui nesses 4 pilares da diversidade, eu tangencio aqui, entro no campo da teologia. Porque você tem hoje, assim como no mundo quase que ninguém mais é vizinho, está todo mundo na mesma casa, também não tem mais fronteiras denominacionais, Fernando. A gente tem a coisa da identidade denominacional está muito, muito tênue. Então você tem pessoas na sua igreja que acreditam em dom de língua. Pode perguntar lá, tem gente lá que tem, porque está ouvindo o pastor durante a semana e ela está fascinada por essa visão do pentecostalismo. Algumas até muito fascinadas pelo neopentecostalismo. Então tem gente que vem de uma herança por exemplo, de uma matriz afro, né, que traz consigo alguns costumes, algumas tendências místicas, que até se desvencilhar disso tudo e está sentado no mesmo banco, adorando ao mesmo Deus, sendo dirigido por um só pastor local ali. E como é que você lida isso? Esta visão do chamado pós-denominacionalismo tornou-se um desafio para nós hoje, não é? Então você tem um pluralismo doutrinário dentro da igreja, porque a rádio evangélica ela toca todo tipo de música, ela traz todo tipo de mensagem, ela oferece todo e qualquer tipo de teologia bíblica, não é, de interpretação, e o cara está ali ouvindo de segunda a sábado. Ele vai te ouvir só no domingo de manhã, quiçá vai te ouvir com atenção. Mas ele faz parte da igreja, né? Ele faz parte desse contexto. E esse pós-denominacionalismo, onde o trânsito entre as denominações não existem mais, as pessoas vão e vêm, vão e voltam, né? Sem muito, vou dizer assim, muito critério, porque vai gostar da igreja que tem a música legal, é o pastor que fala bacana, é a igreja que tem o ministério infantil para os seus filhos. Então você tem uma série de fatores que transcendem a consciência doutrinária e a responsabilidade de hermenêutica bíblica para coisas muito mais sensoriais. E aí você tem o desafio de ser igreja, de exercer o ministério cristão, que é servir essas pessoas no mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e ao mesmo tempo cheio de diversidades. E aí, como é que a gente converge tudo isso? Não é? É o desafio, isso é o que eu designo, então, Fernando, o desafio da diversidade para o ministério cristão hoje. Pois é. Como você falou, foi de uma maneira tão simples da gente entender, mas a verdade é que, apesar da facilidade de você explicar, é muito complexo. A pessoa está no banco ali ouvindo o Curi empregar e o termômetro dela, às vezes, não é nem a palavra, é o que ela ouviu na semana.
Sim, Isso sim. dá uma Aham. salada na mente da ovelha, né? É uma pressão, e eu acho que não tem como a gente fugir muito do papo aqui em relação ao ministério cristão, essa questão do extremo. É impressionante como a gente está vivendo esse tempo realmente, em que você vira inimigo do outro só porque discordou Sim, sim, uma é. parte do que ele falou. Né? Você tem Uhum, que concordar com o todo. Você não tem o uhum, direito de concordar com parte do todo. E aí, uhum, quando eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus conseguia lidar com essas diferenças, aham, denunciando aquilo que era errado em todos os segmentos e acolhendo todos os uhum, diferentes. uhum, Inclusive, a sua equipe ministerial era uhum, formada por diferentes, sim, né? Diferentes realidades, diferentes temperamentos. E aham, Jesus conseguia lidar com isso tudo, e mesmo assim, sendo fiel à missão dele. uhum, E eu te pergunto, Paulinho, como então a igreja, nesse tempo, ela, com essa toda a realidade que você colocou, ela conseguirá daqui por diante conviver sendo fiel à mensagem da palavra, de um Deus que é justo, santo, mas é amor, e ao mesmo tempo sendo um lugar de acolhida para todas essas pessoas que estão cada vez mais extremadas, uhum, cada vez mais polarizadas, uhum, olhando para o outro só assim, ou você concorda comigo 100%, ou você é uhum, meu inimigo. uhum. É. Como você fez a sua pergunta foi em duas partes, eu vou responder exatamente em duas partes também. Quanto à fidelidade de Deus, a gente precisa vencer uma mania que a gente tem de enxertar na teologia bíblica a nossa teologia. J.I. Packer, no livro O Deus que Guia e Cuida, é uma leitura que ele faz do Salmo 23, ele diz o seguinte: a gente precisa parar de dizer coisas do tipo, eu acho que Deus, não, porque eu penso que Deus, porque Deus não está sujeito ao nosso pensamento. Deus não se diminui ao nosso achismo. A gente tem que ter a coragem de ler a Bíblia e encontrar na Bíblia aquilo que Deus é. Deus é. Não é? Não sei agora se é o mesmo de Packer que fala que Deus não se disseca, porque você disseca quem está morto. O único corpo dissecável é o cadáver. Então, quando você pensa em quem Deus é, ele é um Deus vivo, né, Fernando? Então, a gente considera que a realidade dos nossos maiores problemas acerca dessa fidelidade é que a gente quer enxertar, literalmente assim, tentar colocar na pessoa de Deus a nossa concepção do divino, do transcendente, e não permitir, e não submeter a nossa fé àquilo que a Bíblia revela como autoridade. Então, não tem jeito. O ministério cristão ele precisa resgatar a autoridade da palavra de Deus. Ao longo da história recente, né, e quando eu digo recente, não só décadas, mas séculos também, não é? Você sabe que muitas ideias foram colocando em dúvida a palavra de Deus. E em alguns lugares parece que a palavra de Deus está no banco dos réus, né? Está sendo avaliada, julgada e muitas vezes condenada, com rótulos de que contém a palavra de Deus, é relativa, tem cultura, tem isso, tem aquilo. Mas aí a palavra de Deus nunca se torna a palavra de Deus de fato, ela nunca se revela como palavra de Deus, até vou corrigir aqui, a palavra nunca se torna, ela se revela a palavra de Deus quando você se relaciona com ela com sujeição, com humildade, com esse desejo de dizer assim, fala comigo, Deus, mostra quem tu és. E não essa coisa de dizer, eu acho que Deus faria assim, Deus gosta, Deus não gosta. A gente precisa corrigir esses jargões no nosso linguajar, porque é o único meio da gente, é o único modo da gente, como igreja, hoje, o ministério cristão deste tempo, manter fiel a quem Deus é. Então, é vencer esta mania que a gente tem de enquadrar Deus na minha concepção ideológica e me quebrantar e dizer, fala por este livro, que é o livro que cremos ser a palavra de Deus. Não é? E ela revelar-se para nós como tal. E em relação ao acolhimento, como você diz, eu vou à oração de Jesus para os seus discípulos e a todos nós, a conhecida oração sacerdotal em João 17, quando ele fala que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, vai convergir para uma atitude, é o amor. Não como uma emoção, não como um sentimento, não como uma ideia, mas como uma atitude.
a mesma do samaritano, de ir lá e pegar para aquele que era o seu adversário religioso, o seu adversário geográfico, político, né? E se ajoelhar e curar a ferida e empenhar ali recurso para que ele fosse tratado até o fim. E toda a ilustração que a parábola do samaritano traz, trazendo justamente com o imponderável, o improvável, que era o adversário para cuidar do orgulhoso, né? do sabichão, do tenho tudo, eu sou o povo de Deus. Mas era ele que estava ferido. Então, olha como Jesus, na sua sabedoria, ele inverte a realidade e traz uma visão muito lúcida e muito clara de como nós podemos mostrar ao mundo o ministério de Cristo por meio do amor, do serviço. Cura a ferida, se ajoelha lá, coloca um unguento, empenha o seu recurso lá na hospedaria e fala assim, se precisar de mais alguma coisa, anota aí que eu pago quando eu voltar. Ou seja, é a entrega. Então, o serviço, voltando lá no começo, o ministério é o serviço onde você entrega tudo, entrega a si mesmo, no sentido de o amor de Deus ser conhecido. E aí não tem jeito. A oração de Jesus nos alcançou, a fim de que todos sejam um, porque só assim o mundo vai crer que tu me enviaste. Muito obrigado, de Eu que agradeço, coração. Fernando. De coração também, viu? Deus abençoe você e o seu ministério também. Paz. Paz, querido.